Bom dia a todos. Estamos aqui começando os trabalhos do evento 130 anos da República, Ecos do Passado e Olhares para o Futuro. Evento esse que inicialmente seria presencial na PUC-Rio, mas devido à pandemia não foi possível, e acabamos postergando tanto que quase passou do prazo, estamos quase chegando no aniversário de 131, daqui a 2 semanas já. Mas que fizemos questão de realizar esse evento, porque a cada dia, a cada semana que passou durante esse ano de 2020, ele se mostra mais crucial. Nós passamos essa reflexão, e coube a nós não só chamar a atenção para essa reflexão, como também utilizar esse marco da nossa história para refletir sobre a nossa experiência republicana. O que foi nossa experiência republicana nesses 130 anos, o que ela significa hoje e para onde vai essa República Federativa do Brasil. Nesse sentido, eu tenho muito a agradecer tanto aos palestrantes que estão aqui presentes, quanto aos ouvintes, tanto uns contra os outros, que aceitaram embarcar nessa reflexão com a gente. Então, tenho muito a agradecer. Tenho muito a agradecer também a poder contar com alguns dos melhores especialistas, os maiores nomes sobre, sobre o Brasil, para a gente poder fazer essa reflexão da forma mais qualificada e mais interdisciplinar possível. Vamos tratar de vários temas aqui, mas eu não posso ficar me postergando muito, já que a gente tem que começar essa mesa incrível logo agora. Rapidamente eu vou passar a palavra para nossa Hanna de Gregório Leão, que vai ser a nossa mediadora dessa mesa, e eu vou ficar como host recebendo as mensagens dos alunos, as perguntas que serão repassadas aos professores depois, e também as mensagens referentes às horas complementares. Então, passo a palavra para a Hanna e começaremos os nossos trabalhos. Bem, bom dia, obrigada aqui a presença de todos, né? Principalmente os professores, né? Ana Flávia e o professor Leonardo. É um prazer estar aqui recebendo hoje, virtualmente, os senhores aqui hoje nessa palestra. Eu vou introduzir um pouco a mesa antes de passar a palavra para vocês sobre o tema memória e representação. Esse tema foi escolhido para conseguir trazer uma visão mais histórica, o que foi esse marco republicano dos 130 anos da proclamação da República, e então trazer essa questão da memória dessa República que ela é construída a partir de diferentes narrativas históricas. Então, essa representatividade, essa representação, ela diz respeito a vários atores que foram envolvidos nesse momento da República, e como que esses atores, eles envolvidos nesse momento, né, e posteriormente no estudo da Primeira República, republicanismo brasileiro, como que eles, a importância desses atores na construção dessa memória. Então, se tratam de sujeitos que eles são descritos por essas narrativas históricas, e sujeitos que também constroem essas narrativas. E a partir dessa visão interdisciplinar que o Pettigrew ele traz, de um constitucionalismo brasileiro que é pensado a partir das suas bases materiais, tenta-se perceber na análise histórica desses pressupostos, a compreender a partir de uma base histórica brasileira. Compreender que o direito ele não está sozinho, não é um campo que está distanciado de outras disciplinas, mas muito pelo contrário, ele precisa ser compreendido a partir de uma visão histórica, a partir de uma visão, assim como outras mesas também do seminário, uma visão das relações internacionais, uma visão também da economia. Então, é muito importante trazer um debate muito rico, a presença dos professores aqui hoje para tratar dessa questão da memória e a importância dessa questão histórica, desse histórico para vários estudos, várias disciplinas do âmbito do ensino brasileiro. Então, esse agradecimento, né, professora Ana Flávia, professor Leonardo, muito obrigada por estarem aqui hoje. Vou, então, passo a palavra à professora Ana Flávia. Vou fazer uma apresentação, primeiro, da professora, e, posteriormente, passo a palavra ao professor Leonardo.
A professora Ana Flávia Magalhães Pinto, professora do Departamento de História da Universidade de Brasília. Ela é doutora em História pela Unicamp, mestre em História pela UNB, bacharel em Jornalismo pela UniceuB e licenciada em História pela Unip. Sua ênfase na atuação político-cultural de pensadores negros e pensadoras negras, a imprensa negra, os abolicionismos e experiências de liberdade e cidadania negras no período escravista e no pós-abolição no Brasil, em outros pontos da diáspora africana. Tem como principais obras de liberdade, literatos negros, de cidadania no Brasil oitocentista, imprensa negra no Brasil do século XIX, e pensadores negros, pensadoras negras no Brasil, séculos XIX e XX. Então, passo agora a palavra à professora Ana Flávia. Muito obrigada. Ok. Bom dia a todas, todes e todos, né? Eu agradeço o convite feito pela Hannah, né? Hannah Leão, para participar desse webinário 130 anos de Brasil Republicano, Ecos do Passado, Olhares para o Futuro, sobretudo pela oportunidade de compartilhar esse painel sobre memória e representações com o Leonardo, né? Eu agradeço também, parabenizo, como eu fui informada, a professora Tula Pires e o professor Francisco de Guimarães pelo trabalho desenvolvido no programa de educação tutorial em direitos da PUC-Rio, né? E hoje é um dia tenso, né, para a gente fazer reflexão sobre experiência republicana. Hoje e esse momento, né? Não só hoje, mas a gente tem vivido dias que nos desafiam profundamente a refletir sobre os significados não apenas dos 130 anos da República Brasileira, mas também sobre os limites dessa equivalência, dessa compatibilidade entre sistema republicano e democracia em escala transnacional, né? Efetivamente, isso nos coloca a lidar com o impacto de jogos de poder, de estruturas de dominação, de colonialismo e de cerceamento da liberdade, que precisam ser tratadas como na sua centralidade, né? E uma vez que é no presente que nós estamos posicionadas, né, e posicionados para analisar o passado e projetar futuros, é interessante considerar como nossa capacidade de perceber estruturas de injustiça, confrontar nossas políticas de memória e esquecimento, bem como reconhecer a agência de múltiplos e específicos sujeitos históricos ao longo do tempo, enfim, tudo isso, como tudo isso está atravessado pelas nossas habilidades e interesses em alargar ou reduzir os espaços de presença, né, nas narrativas que dão a medida da nossa existência, tanto em escalas menores quanto em escalas amplas, globais, etc. Eu digo isso e acho que chama a atenção para como eu consigo, então, dialogar, né, a partir da minha experiência de pesquisa, com o que está proposto para esse painel, né? Como a Hannah já mencionou, eu tenho me dedicado, sobretudo, à investigação sobre experiências de sujeitos, experiências de liberdade, de cidadania de gente negra, ainda durante o período escravista e no pós-abolição, tendo como preocupação mais específica a atuação de intelectuais
negros e, em alguma medida, já intelectuais negras, que não apenas viveram nessa condição de liberdade, mas disputaram sentidos, sentidos dessa própria experiência brasileira, né? Em especial, eu me interesso muito por esse capítulo aí, que é justamente esses últimos anos do século XIX, em que não só nós tivemos o desmonte, né, o encerramento de um longo ciclo escravista, né, mas também uma alteração de sistema político, né, dessa saída do período monárquico e o ingresso nesse período republicano, que muitas vezes, na verdade, ainda isso acontece, mas por muito tempo foi visto numa chave dicotômica que efetivamente pouco nos ajuda a perceber a existência de determinadas dimensões dessa experiência brasileira que esses sujeitos sobre os quais eu tenho me debruçado, efetivamente desafiam o nosso repertório para lidar com tudo isso, né? E recentemente, não sei se todo mundo teve a oportunidade de tomar conhecimento ou mesmo acompanhar, eu tive a satisfação de realizar, junto com as minhas parceiras do blog Conversa de Historiadoras, o curso Emancipações e Pós-Abolição por uma outra história do Brasil, que acabou incorporando um período bem mais extenso que esse nosso, que é de 1808 a 2020, né? Foi uma iniciativa impulsionada pela professora Keila Greenberg, da, da Unirio, por hora, e que fez com que a gente a gente promovesse um passeio, né, por essa cronologia a partir de diferentes abordagens, né? E, embora o mote da reflexão aqui seja a nossa experiência republicana, eu acho válido destacar que estamos, né, já estando quase nos 131 anos da República, nós estamos na encruzilhada entre duas efemérides da história política brasileira, sendo um eixo formado pelas reverberações desses 130 anos, né, da República, iniciada em 89, e outro constituído pelas expectativas sobre o bicentenário da independência do Brasil, agora em 1800, iniciado em 1822, né? Não se trata, portanto, de pensar essa experiência republicana desconectada de uma estrutura social de maior alcance, né? Quando eu, então, chamo a atenção para esses sujeitos das minhas próprias pesquisas e para essas reflexões do campo dos estudos de emancipações e pós-abolição, eu estou tentando, então, introduzir uma reflexão aqui com vocês da área do direito sobre os desafios que estão postos para que nós estabeleçamos estratégias renovadas de estabelecer, de promover o diálogo com a história, né? Sobretudo nesse momento em que nós temos percebido um aprofundamento dessas disputas de narrativas sobre o passado, desses empenhos em torno da reivindicação do direito à memória e da escrita da história, né? Isso, portanto, nos coloca o desafio de lidar com esse conhecimento histórico, com os vestígios, os registros do passado, não apenas como aquele capítulo introdutório
né, chamado o capítulo de contexto histórico das nossas abordagens. A história, portanto, ela precisa ser entendida como algo vivo, né, e não algo localizado, estático, com o qual não há como se confrontar, não há como se estabelecer interlocuções, tanto nos termos de tensionamento, como até mesmo de acerto de contas, né, de resolução de determinados impasses que foram negligenciados. E aí, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que esse campo dos estudos do pós-abolição, eles tem algumas imagens, né? Na proposta inicial dessa mesa, falava-se em memórias, imagens e representações. E uma piada interna no campo do pós-abolição remete a uma cena de uma novela ainda da década de 1990, chamada Terra Nostra. Acho que o pessoal aqui é bem mais novinho, então acho que cabe tentar reproduzir o que essa novela, a representação construída por essa novela. Terra Nostra, como o título já sugere, tem como protagonistas uma jovem e um jovem migrantes italianos, né? Que, enfim, tem a saga contada desde o momento da saída da Itália, num navio, em condições um tanto quanto precárias, vindo para o Brasil. Mas antes da chegada desses sujeitos, tem uma cena que caracteriza o fim da escravidão e uma investida no projeto de imigração. E a cena é mais ou menos assim: acaba a escravidão, as pessoas negras saem da fazenda por um caminho rumo ao horizonte, né? Nesse horizonte, elas desaparecem e em seguida, nesse horizonte surgem os italianos, né? E essa chegada dos italianos é tratada pelo dono da fazenda e por um amigo seu nos seguintes termos: olha, mas os italianos não vão aceitar ficar nessas senzalas, né? Com os italianos a coisa é diferente, né? Então você tem a construção de uma ausência dessa população negra, né? E pelo menos uma promessa de que para pessoas de origem europeia o tratamento teria que ser digno, né? Efetivamente, esse anúncio do pós-abolição, a história do pós-abolição, estrito sensu, é a história do Brasil republicano, né? E as reflexões propostas por esse campo de estudo, que muito se beneficiou de uma renovação da história da escravidão nos últimos 40 anos, tem colocado uma série de questionamentos dentro da própria historiografia que valem ser também colocados aqui para a nossa reflexão interdisciplinar. O primeiro deles diz respeito às cronologias convencionais, né? Se a gente pensar, a gente lida com a ideia que se tem sobre história muito orientada por marcos temporais pautados pela história política, né? Uma história política positivista, focada na atuação de homens brancos, da elite, proprietários, etc., né? E que, portanto, esses marcos cronológicos estabelecem regimes de reconhecimento de sujeitos, de experiências, né?
Esses marcos cronológicos, portanto, eles têm alimentado, né, uma construção da irrelevância de sujeitos especiais, em especial negros e indígenas, na história do Brasil. Os estudos do pós-abolição, portanto, eles convidam a uma reflexão sobre essa temporalidade ampla que foi segmentada em Primeira República e, pior do que isso, República Velha, né? Depois, Era Vargas, coisas do tipo, né? Estado Novo, Era Vargas, aí você tem períodos de democracia, né? Tudo isso vai orientando a nossa imaginação a priorizar determinados eventos, determinados sujeitos e, portanto, determinadas experiências. O que algo que é incômodo e, ao mesmo tempo, divertido do campo dos estudos do pós-abolição é uma proposta de os marcos cronológicos são dados pelas experiências desses sujeitos negligenciados. Então, aquilo que é vivenciado nos termos de disputa pelo direito à cidade, né, num território como São Paulo, né, não pode ser reduzido, não só São Paulo, mas você tem o Brasil como um todo. Se a gente, conforme a gente vai se apropriando dessas experiências, a gente vai percebendo que essas trajetórias, elas desafiam essas rupturas, né? Porque elas lidam com um problema que, inclusive, propõe uma reorganização cronológica, que vem a ser justamente o quê? O racismo como organizador de cronologias, de espacialidades e, portanto, de lutas, né? E aí, ao fazer isso, ao implodir, ou mesmo, ou menos do que isso, desafiar essas cronologias, os estudos do pós-abolição evidenciam a centralidade de sujeitos negligenciados. E, para além da ideia de agência como sinônimo de absoluta autonomia, o reconhecimento de tecnologias sociais para sobreviver à barbárie, protagonizadas por esses sujeitos, nos levam também a reconhecer a gravidade das violências que esses sujeitos têm enfrentado. E aí, esses estudos do pós-abolição chamam a atenção para o desafio de se promover, né, de se desenvolver no Brasil uma história antirracista, né? Uma historiografia antirracista, e isso, por certo, tem impacto nas próprias perspectivas analíticas, né? Eu digo isso porque, ainda que certos procedimentos metodológicos sejam mantidos, ou seja, não é possível, por exemplo, abrir mão do trabalho com as fontes, né? Tanto eu como Leonardo, a gente, em diálogo com essa história social, a gente tem uma certa obsessão pelo trato com múltiplas fontes para dialogar para estabelecer um diálogo com o passado. Isso se mantém mais dentro de determinadas estratégias que eram, de fato, negligenciadas, justamente porque isso implicava lidar com
um repertório de experiências que antes era negligenciado. E aí a gente tem a próprio modo de constituir banco de dados, a gente tem percebido uma alteração, né, nas questões que orientam a organização de bancos de dados, né, e isso, inclusive, coloca um desafio de articular o lugar da racialização, da raça, não como um apêndice dessas abordagens, dessas experiências históricas, basicamente lidas pela chave da classe, né? E isso tem impactado até mesmo no modo de narrar essas experiências. Não faz muito tempo, acho que em 2017, salvo engano, 2016, 2017, o professor Álvaro Pereira do Nascimento, ele publicou um artigo chamado, em que ele trabalha com a chave do paradigma ausência como algo que seria um limite da história social do trabalho no Brasil. Essa história social essa história social do trabalho, que, aliás, é um campo bastante progressista na historiografia brasileira, mas que sofria dessa limitação. Eu acabo de ver que a professora Tula Pires entrou. Um beijo. É aquela coisa, hoje é quarta-feira, não dá para brincar com coisa séria. Benção, Tula, pode aparecer de novo, cadê sua câmera? A benção, sua benção. E que ela te abençoe também. Mas, enfim, voltando, então a gente tem uma série de tensionamentos que, inclusive, geram certos atritos, né? Que, felizmente, não tem resultado no desmonte do diálogo, mas num diálogo mais com condições de ser mais eficiente, né? Eu digo isso porque o impacto de dizer que uma historiografia robusta, como da história social do trabalho, né, que muito tem demonstrado a agência da classe trabalhadora brasileira, mas que acabou por muito tempo apresentando uma... Ok, começou de novo. Tá. E aí, eu acho interessante que, por exemplo, essa imagem dessa novela, ela efetivamente ela tem sido contestada no sentido de que nós temos cada vez mais sido aptas e aptos para dimensionar melhor os lugares dessa população negra na história do Brasil, e não mais na chave bastante perigosa que a gente assistiu nesse contexto republicano. Esse período republicano é algo que se afirma a partir de alguns pilares muito problemáticos, né? O primeiro deles é que a República viria do período monárquico, né? Então, de que a instauração da República fosse o arremate que faltava para a abolição, né? Isso não aconteceu, muito pelo contrário, né? Em alguns casos, o que nós percebemos nas fontes é que até mesmo há uma crítica no sentido de que o período republicano, em alguma medida, agrava as experiências de exclusão. E por que isso acontece? Porque, entre as várias razões que a gente poderia elencar, nós temos o problema de que, no período republicano e nesse período pós-abolição,
de modo semelhante ao que aconteceu com a população, com os povos indígenas, nessa saída do período colonial para o período imperial, na saída do período do período monárquico para o período republicano, a população negra de resíduo, né, de população residual, né? Efetivamente, esses projetos de embranquecimento, eles se pautam justamente nessa ideia de que tanto os ecos da escravidão seriam resíduos em vias de superação nesse período republicano, né? Como também a própria população negra, ela estava em vias de desaparecimento, porque efetivamente havia um projeto de reorganização do chamado povo brasileiro, né? Isso é muito grave porque esse projeto de produção da ausência, tanto física quanto narrativa, discursiva, ela é acompanhada por um discurso de que, após 300 e quase 400 anos, quase 400 anos de escravidão, que abrigou a maior população de gente escravizada das Américas, ela teria simplesmente resultado numa sociedade em que o preconceito de cor, ódio de raça, o racismo, não seria definitivo e que nós teríamos produzido, a despeito de tanta dinâmica de exploração, inclusive ilegal, dessa mão de obra escravizada, né, nós teríamos produzido uma sociedade racialmente harmônica, né? Esses mitos, para além do mito da democracia racial, é um mito que apaga o lugar desses sujeitos históricos como capazes de promover a vida social brasileira. É isso que faz, por exemplo, que muitos de nós não consigamos posicionar a população negra no contexto do pós-abolição, no contexto do Brasil republicano, para além das expectativas que nós temos a respeito de pessoas escravizadas. Ou seja, mesmo após o fim da escravidão, o modo de olhar para a população negra segue sendo aquele orientado pela chave do escravo, e o escravo como sinônimo de não sujeito histórico, incapaz de atuar em defesa da sua própria existência e muito menos na promoção do bem comum. Nisso há um sequestro da agência histórica da população negra no Brasil. É algo que, inclusive, faz com que a gente, vindo mais para o tempo presente, promove a dificuldade, inclusive, de entender como, na atualidade, o debate sobre racismo no Brasil ganhou alcance nacional. Porque como que um sujeito que não existe historicamente pode alterar o modo como o Brasil lida com sua própria imagem, né? E aí, esses embates em torno há racismo, não há racismo, tem a ver com o quê? Bom, se há racismo, existem sujeitos discriminados, existem sujeitos vítimas de violência. E qual é o impacto dessa violência, né? Bom, se a despeito, então, de todos os projetos de violência, esse país segue sendo um país de maioria negra, como lidar, então, com esses sujeitos que são inviáveis nessa matriz narrativa? Isso tudo impacta o modo como a gente, então, vai lidar com a preservação ou a destruição de direitos, né? Não por acaso a gente tem capítulos e mais capítulos, né? Para além de toda essa reforma trabalhista, os debates ainda em torno da garantia dos mesmos direitos às trabalhadoras domésticas, que são a maioria do campo desses trabalhadores domésticos, evidenciam muito o como que esse sequestro
da condição de sujeito histórico da população negra é estruturado, na verdade, estrutura um cerceamento crônico de acesso a direitos, que é, inclusive, aquilo que naturaliza, né, um cenário de genocídio, que é a banalização dessas mortes violentas, que promovem estatísticas que qualificam genocídio, mas que, curiosamente, apesar da obviedade dos números, né, apesar, inclusive, dessa crença, desse elogio fácil aos números, que falariam mais do que qualquer coisa, no que diz respeito às experiências negras, esses números não seriam autorizados a falar o que falam, né? E que, portanto, há toda uma resistência a usar esses termos. E aí, nesse contexto todo, já para encerrar, pensando justamente nessas agências, o que nós temos assistido hoje também, fruto dessa agência histórica que precisa ser melhor compreendida, precisa ser naturalizada no nosso repertório sobre passado, presente e expectativas de futuro, nós assistimos o aumento da participação de pessoas negras disputando essa escrita da história nos últimos anos. Isso, por certo, tem promovido um ganho, né? Tem promovido experiências muito positivas, mas também tem sido mote para uma série de expressões da naturalização do racismo no Brasil, né? E aí, se esse campo do pós-abolição é um campo formado por pessoas negras e brancas, com o compromisso da escrita de uma história antirracista, nos últimos anos tem também se afirmado essa própria presença de historiadoras negras e historiadores negros. Essa presença, que muito tem sido orientada por esses debates pelo direito à memória, à história, né, que são impulsionados pelas lutas pelo direito à educação no Brasil, tem gerado alguns entraves, né? Mais do que discutir nos termos de lugar de fala, o que precisa ser refletido, acho que uma chave melhor, Tula está aqui para até conversar nesses termos, o que está em jogo é a nossa capacidade de refletir sobre o axé de fala, né? O que viria a ser esse axé de fala, né? Esse axé de fala nos coloca no sentido de que qual é o meu objetivo em produzir história, né? Em dialogar com a história. Se trata de silenciar alguém ou garantir a escuta das múltiplas vozes. E aí é curioso, porque no momento em que se defende a afirmação de sujeitos negros nessa escrita da história, a história, que é a disciplina, né, diferentemente da antropologia, que já no seu início anuncia que vai falar sobre o outro, a história é a disciplina que vai moldando a ideia que nós temos sobre nós, né, muito por conta dessa orientação no século XIX, dessa função da história em estruturar uma identidade nacional, uma identidade coletiva. A história ela é produzida por aqueles que querem promover a ideia do nós. E quando essas pessoas negras entram, né, para disputar o lugar daqueles que dão a medida do nós, há uma certa resistência por alguns segmentos, no sentido de dizer, bom, mas essa entrada dos negros significa, de historiadoras negras e historiadores negros, significa que historiadores brancos não podem mais falar sobre a história do negro no Brasil? Não significa isso. O que está em jogo é que
falar sobre a tal história do negro no Brasil é falar sobre o Brasil. E que essa presença de pessoas negras, ela está tensionando para que a imagem sobre o Brasil consiga efetivamente incorporar essa centralidade dessas pessoas negras, tanto na condição de objeto de estudo, quanto de sujeitos da escrita da história. E há uma ampliação, há, portanto, uma desguetização da historiografia brasileira, né? Em que tanto historiadores brancos, negros e indígenas possam exercer o direito de falar sobre aquilo que, para o bem ou para o mal, constitui aquilo que somos o nós, né? E aí isso impacta, por exemplo, no modo como a história passa a ser acessada e disputada por outras disciplinas. E eu acredito que seja justamente isso que motiva esse interesse do grupo de vocês em dialogar com historiadores que efetivamente, tanto eu quanto o Leonardo e até a professora Ângela que estava prevista, nós temos nos dedicado justamente a ampliar essa capacidade de reconhecimento da complexidade da história do Brasil, né? É algo que não é garantido pelo fato de a longa experiência da professora Ângela, nem pelo fato do lugar de, nem assegurado pelo fato da hegemonia em termos desse jogo político do Leonardo como um homem branco, nem a mim como uma mulher negra. É algo que impacta, que na verdade demanda um desafio constante dos diferentes sujeitos envolvidos nessa prática da escrita da história. Então, eu vou ficando por aqui para a gente continuar depois. Obrigada. Obrigada, professora Ana Flávia, discussão riquíssima, muito interessante mesmo compreender a atuação desses sujeitos historicamente, a importância disso para a construção da narrativa histórica, para a construção do direito também, quando sujeitos que também estão criando direitos, estão requisitando direitos, também é muito importante compreender essas bases materiais. E agradeço muito a sua fala, muito, muito interessante. E aproveito também para avisar que todos podem enviar perguntas aqui no chat. Eu estou recebendo perguntas para endereçar a professora Ana Flávia e ao professor Leonardo, que agora eu vou passar a palavra. Bom, vou fazer uma apresentação do professor Leonardo, do currículo dele. Professor Leonardo Pereira é professor associado do Departamento de História da PUC-Rio, possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, com mestrado e doutorado em História Social pela mesma universidade, atua na área de História do Brasil, em especial do Segundo Reinado e da Primeira República. Seus interesses de investigação se voltam para os processos de conexão e embate cultural entre diferentes grupos sociais, com ênfase no associativismo recreativo dos trabalhadores, na produção de literatos e homens de jornal, na constituição social dos símbolos da nacionalidade e na história urbana do Rio de Janeiro. Tem como principais obras Coelho Neto, um antigo modernista, As Barricadas da Saúde, Vacina e Protesto Popular no Rio de Janeiro da Primeira República e o Carnaval das Letras. Então, passo agora a palavra ao professor Leonardo. Muito obrigada pela sua presença, professor. Acredito que vai trazer também uma discussão muito rica para a nossa mesa. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, Hanna. Primeiro, bom dia. Espero que estejam todos bem depois dessa noite de emoções que, pelo jeito, está longe de terminar ainda. Mas, no meio dessa confusão, eu fico muito feliz aqui de participar dessa conversa. Eu agradeço ao PET Juro o convite por participar dessa conversa aqui, que é, para mim, a chance de estabelecer um duplo diálogo, né? Primeiro, um diálogo com a Ana Flávia, uma conversa com a Ana Flávia, uma colega com quem eu não tenho tanta chance de conversar, e é muito interessante que a gente possa se encontrar aqui numa mesa organizada pelo direito da PUC, né? Uma chance de conversa muito boa. Pena que a Ângela também não pôde, a Ângela de Castro Gomes não pôde vir, mas já fico feliz de participar dessa conversa com a Ana Flávia. Mas também uma conversa de nós dois com os alunos, os estudantes do Departamento de Direito da PUC e com a comunidade do Departamento de Direito da PUC de modo mais geral, né? Acho que é
Esse é um diálogo muito importante, esse cruzamento interdisciplinar nesse momento é necessário para a gente romper certas certezas diárias que às vezes nos travam nossa compreensão de processos que são mais complexos. Quero também parabenizar o PetJur da PUC pela própria organização do evento, né? Acho que é interessante, passou 130 anos, o Departamento de História nem se moveu muito a esse respeito e fico feliz que tenha partido do PetJur a iniciativa de parar para a gente repensar os rumos de uma república que está, evidentemente, em um momento tão sombrio. De fato, depois de algumas décadas de estabilidade democrática, nós estamos experimentando atualmente as turbulências, de certa forma, resultantes da pedalada institucional dada em 2016 pelo Congresso Nacional, ao tirar do poder uma presidenta eleita nas urnas, rompendo, assim, com a lógica do voto popular. Por mais que isso possa ter sido feito sem o rompimento da ordem constitucional, tratou-se de um ato que evidenciou o esgarçamento dos princípios republicanos que, apenas alguns anos antes, pareciam sólidos e firmes. Em especial para as novas gerações, para os alunos, para vocês, né, nascidos após a Constituição de 1888, para os quais a história parecia caminhar rumo a uma progressiva estabilização da nossa ordem republicana e democrática, tratou-se de uma ruptura traumática, que apontava para a instabilidade de um modelo de república que, durante os anos anteriores, parecia tão sólido. A gente vive, assim, nos últimos anos, o desmoronamento de uma certa ideia de república que foi afirmada pela Constituição de 88, que parece se perder na atual conjuntura, marcada pelo autoritarismo e pela exclusão de um governo que coloca em risco tanto as instituições democráticas quanto os direitos sociais conquistados ao longo das últimas décadas. A rapidez e a relativa facilidade com qual se deu essa ruptura recente, no entanto, mostra que esse modelo de república estável e democrática, afirmada pela Constituição de 88, estava mais próximo dos nossos sonhos e projetos do que da efetiva experiência republicana brasileira, que foi, sim, marcada por sucessivas rupturas institucionais. Além do próprio golpe republicano de 1889, essa estabilidade da ordem republicana se afirmaria ao longo desses 130 anos em vários momentos de quebra institucional, 1930, 1937, 1964 e assim por diante. A gente podia alargar isso com outros exemplos. Frente a essa realidade, o que eu quero fazer aqui nessa conversa com vocês é pensar nos laços de continuidade que, desde o início do regime republicano, fizeram com que essa marca da ruptura tenha sido uma constante na experiência da República Brasileira. Se tem uma característica fundamental da República Brasileira, é a característica da ruptura, da frequente ruptura. Eu pretendo, para isso, discutir as características específicas da República afirmada no Brasil a partir de 89, perseguindo tanto a lógica de construção institucional dessa ordem republicana em seus primeiros tempos, quanto os motivos que nos ajudam a entender como essas sucessivas rupturas institucionais, de certa forma, se harmonizam com o que é a ordem republicana. Eu vou tentar mostrar que a ruptura não é uma quebra da ordem, a ruptura é a própria ordem republicana, como instaurada em 89. Na perspectiva mais tradicional da história política brasileira, essas rupturas costumam ser pensadas unicamente como fruto de conflitos de poder entre elites, que explicariam tanto a própria proclamação da República em 89, quanto muitas das mudanças institucionais posteriores, como aquela operada em 1930. Isso tem a ver com as questões que a Ana Flávia estava apresentando agora, né? Com a ideia, com a negação de história para grupos de trabalhadores, em especial trabalhadores negros, para os quais é sistematicamente negado não só o direito à cidadania, como o direito à história também, né? O direito a uma própria memória. Mas ignorando essas experiências, as leituras tradicionais da história política acabam reafirmando que a ordem republicana seria o fruto de disputas de poder entre as próprias elites nacionais. O que eu quero sugerir aqui é que essas análises, por mais que tenham, evidentemente, uma boa dose de razão, elas acabam por desconsiderar outros fatores da experiência republicana brasileira que também ajudam a explicar a frequência com que ela adota a lógica da ruptura. É o caso, em especial, do papel dos trabalhadores, que são pensados, muitas vezes, como sujeitos que estariam à margem desse processo, do qual eles seriam simples vítimas. Os trabalhadores, de modo mais geral, mas de forma mais específica, como lembrava a Ana Flávia, os trabalhadores negros, os trabalhadores que eram descritos pelos testemunhos contemporâneos como negros ou pardos.
Na contramão dessa ideia, eu pretendo analisar em que medida a experiência dos próprios trabalhadores pode nos ajudar a entender a implementação e o desenvolvimento inicial de uma república que é marcada por sucessivas quebras institucionais, de modo a mostrar que, longe de caracterizar um tipo de exceção, essa lógica da ruptura é parte preponderante do regime republicano que se afirmou no Brasil a partir de 1889. Hannah, eu posso compartilhar a tela aqui? Claro. Pode sim, acho que já está habilitado. Isso. Ah, tá. Foi. Isso. Não. Passa. Estou me enrolando. Bom, assim acho que já dá para ver. Bom, para dar conta dessa proposta, o primeiro desafio que eu quero enfrentar com vocês é o de caracterizar a distância que separava a memória projetada para a República pelos ideólogos do novo regime em seus primeiros tempos da lógica que efetivamente marcou a derrubada da monarquia. Eu vou ainda mais longe que a Ana Flávia, vou voltar lá para a década de 70 e 80 para discutir um pouco como é que a gente chega na própria ruptura que marcou no próprio golpe republicano de 89. Essa memória projetada para a República marca ainda, em grande medida, o modo pelo qual nós, a cada ano, a cada 15 de novembro, celebramos essa experiência republicana. Ela marca um tipo de memória celebrativa, uma memória que pensa a unidade da experiência republicana brasileira nesses 130 anos de forma positiva. E essa memória, celebrada ainda anualmente, ela começa a se constituir ainda na Primeira República, ainda no momento imediatamente posterior à proclamação. Destacam-se nesse processo jovens literatos e jornalistas republicanos como Coelho Neto, Olavo Bilac, Luiz Murat, que aparecem juntos nessa foto, né, numa pose de mosqueteiros intelectuais, né? Envolvidos com a campanha republicana desde a década de 1880, quando eles eram alunos da Academia de Direito de São Paulo, que foi um dos principais focos de irradiação do ideário republicano no Brasil, eles faziam parte da geração de republicanos que ocupava as páginas da imprensa nos primeiros tempos do regime. Portanto, ainda que eles não tenham tido protagonismo na implementação do regime republicano, no golpe republicano, eles não participaram ativamente desse momento, mas no momento posterior a esse golpe, no momento da efetivação da República, foram eles os autores que trataram de afirmar uma certa imagem, uma certa memória para a República que nascia, que tentava definir o seu significado. É o que fazia em 1918 o romancista Coelho Neto, quando ele, frente à morte do companheiro, do Olavo Bilac, ele pronuncia um discurso à beira do túmulo do amigo, no qual relembrava a trajetória comum deles em favor da República. Dizia o Coelho Neto: "Deixe-me lembrar os anos que vivemos juntos, tão claros e felizes apesar de pobres. Anos que abriram capítulos fulgurantes na história da pátria. O de 88, ano da flor, e o de 89, ano do fruto." As palavras do Coelho Neto reproduziam uma associação muitas vezes reiterada pelos escritores da sua geração, a da suposta ligação, que é tida como natural, entre a abolição da escravidão, em 1888, e a proclamação da República no ano seguinte. É uma associação ainda muito corrente no senso comum, né? A ideia de 88 e 89 parece que eles são complementares em alguma medida, mas que estava se formando nesse contexto, com sentidos muito particulares. Visto como ponto final de uma luta que teria ajudado a acabar com a escravidão, a República era assim associada pelo Coelho Neto e por outros ideólogos da República a ideia de liberdade e uma compreensão evolutiva da história política brasileira que teria chegado ao seu auge com a instauração do regime republicano. Nessa lógica, a República era caracterizada como uma conquista daqueles deixados de lado pela antiga ordem, como os próprios escravizados e seus descendentes. Depoimentos como esse, que se proliferam na imprensa do período, qualquer um que tiver curiosidade, basta dar uma olhada nos jornais disponíveis hoje em dia na hemeroteca digital, ajudam a consolidar, já nas primeiras décadas do novo regime, uma ideia inclusiva e democrática de república. Ideia que, em alguma medida, continua a ser celebrada pelas propagandas oficiais de diferentes governos a cada 15 de novembro. Essa celebração unívoca da República que a gente faz a cada 15 de novembro parte, assim, de dois pressupostos, ambos questionáveis. Primeiro, da unidade da experiência republicana ao longo desses 30 anos. E segundo, da ideia de que é uma unidade que caminha sempre
evolui sempre em sentido progressivo, de maior liberdade, de maior democracia, né? Acho que tem esse subtexto na celebração, nas efemérides, como essa celebração dos 130 anos da República. Acontece que contemporâneos desse processo, em seu início, como Coelho Neto e outros ideólogos da República, provavelmente conheciam bem os limites da suposição de que esse novo regime representava, de fato, algum tipo de conquista daqueles deserdados da ordem imperial. Como participante ativo da campanha abolicionista, ele certamente conhecia bem as evidentes contradições entre o republicanismo vitorioso de 89 e os interesses populares, em especial daqueles ligados à luta anti-escravocrata. Essas contradições estão na base do próprio início do movimento republicano na sua relação com a escravidão. Precisamos, assim, recuar para a década de 70, especificamente para o ano de 1870, quando os historiadores, de modo geral, tendem a concordar que o momento que os historiadores tendem a concordar que marca o início do republicanismo, do movimento abolicionista, mas também do republicanismo vitorioso de 89. Isso porque, naquele ano de 1870, foi lançado, no interior de São Paulo, um jornal chamado A República, no qual se publicou um famoso texto conhecido como Manifesto Republicano, visto muitas vezes pela historiografia como o marco inicial da campanha republicana no Brasil. O manifesto, que era assinado por 57 membros dissidentes do Partido Liberal, ele propunha abertamente a alternativa da República Federativa e, por isso, ele é tomado como marco inicial desse processo. Acontece que, no momento se a gente toma esse documento hoje em dia como o início do movimento republicano, no momento da publicação desse manifesto, ele teve pouquíssima repercussão. Acompanhando a imprensa do período, pouco se diz, pouco se fala desse evento, mesmo nos meses seguintes, ele não consegue ter penetração social suficiente para transformar qualquer realidade ou para interferir no debate político. Muito mais importante do que o Manifesto Republicano de 1870, em termos sociais e políticos, foi, assim, naquele momento, do início da década de 70, a discussão de um projeto de lei que resultaria, no ano seguinte, em 1871, na Lei de 28 de setembro de 1871, conhecida como a Lei do Ventre Livre, que constitui um marco fundamental da transformação da relação entre senhores e escravizados. Por um lado, ao tornar livre o ventre escravo, em um momento em que já era proibida a chegada de novos escravos pela Lei de 51, a nova lei, na prática, apontava para o fim inexorável da escravidão, minando com isso a força que a ideologia de domínio senhorial, que por décadas havia sustentado o cativeiro, ainda tinha. Né? Ou seja, não entra mais nenhum africano novo pela Lei de 51. E, a partir de agora, o ventre do escravo é livre, ainda que com todas as regras jogando essa liberdade para daqui a 20, daqui a 30 anos. Como ideologia, o regime escravista perdia sua principal sustentação. Imagina se eu virasse para vocês hoje e falasse, olha, daqui a 30 anos não existe mais trabalho livre, não existe mais trabalho assalariado. Isso muda a nossa forma de compreender o mundo e muda a própria força dessa instituição. Por outro lado, embora essa lei tenha ficado conhecida como Lei do Ventre Livre, tão importante quanto a liberdade do ventre eram outros dispositivos da lei que garantiam aos escravos naquele momento o reconhecimento de direitos costumeiros que eles haviam conquistado ao longo das décadas anteriores. Era o caso especial do direito à constituição de um pecúlio, de uma reserva financeira que fosse suficiente para que o escravizado comprasse a sua própria liberdade, assim como o direito à vida familiar, o direito de que eles não fossem vendidos, não fossem separados de sua família, o que afrontava a base da lógica de domínio que sustentava a escravidão, que era a ideologia de domínio senhorial. Então, dessa forma, a lei representava, em certa medida, uma conquista de direitos por parte dos escravos, colocando limites claros ao domínio exercido pelos senhores. Embora eles juridicamente continuassem a ser pensados como propriedades, a partir da lei de 1871 ficava claro que, embora juridicamente propriedades, o Estado reconhecia a eles direitos, o que é reconhecer de uma maneira, a lei ela tenta postergar isso ao máximo, tenta controlar essa conquista de direitos, é claro, mas evidentemente se tem ali um marco fundamental para entender o espaço conquistado por esses escravizados no contexto político da década de 1870. Como um dos mais exaltados opositores dessa proposta, o Barão de Vila da Barra, que no debate parlamentar, resumiu no seu discurso os motivos da indignação dos senhores com essa lei.
Como dizer tudo? É porque a lei determinava certas obrigações para os senhores. Os senhores tinham que cuidar dos engenhos, que era como se chamava os nascidos do ventre livre, e eles tinham que respeitar essas prerrogativas dos escravos em um momento no qual se pensava que a relação entre o senhor e o escravo era uma relação privada, era uma relação de propriedade. A base da ideologia senhorial é essa ideia de que a relação entre senhor e escravo é uma relação privada. Pois, com a lei de 71, o Estado se metia nessa relação. O Estado impunha aos senhores certos limites ao domínio dos senhores e impunha certos deveres. E aí o barão de Vila da Barra respondia: como dizer tudo isso aos senhores e contar ao governo com a boa vontade desses mesmos senhores para levar a efeito o ideal que se figura a respeito desses engenhos? É, na verdade, inexplicável semelhante procedimento. Se alguém se encarregasse de tomar uma desforra desmoralizadora dos senhores por parte dos escravos, pouco mais acrescentaria esse complexo de medida. Essas palavras deixam claro que, do ponto de vista dos senhores, a lei representava um ataque às suas prerrogativas por parte do Estado. Por mais que a escravidão ainda tivesse vivo e forte naquele momento e continuasse ao longo de mais alguns anos, mais algumas décadas, era assim claro para os contemporâneos que a lei representava uma fissura definitiva na ideologia de domínio que havia sustentado por séculos a escravidão, que já não bastava para garantir a manutenção da ordem social escravocrata. Foi assim o esgarçamento dessa ideologia de domínio sorial, sobre a qual se baseava a própria constituição da ordem imperial e da nação, que abriu espaço para a afirmação de novas ideologias que, justamente a partir daquele momento, não por acaso, passariam a tentar reafirmar, em outros termos, a manutenção da ordem social, que já era, então, uma das mais desiguais do mundo. O esfacelamento da ideologia de domínio senhorial paternalista está ligado à ascensão do ideário cientificista no Brasil, permeado pelo racismo científico, que é um debate que já circulava na Europa, pelo menos desde o começo do século XIX, mas que passa a ganhar sentido na realidade brasileira, especificamente a partir da década de 1870, né? O momento da decretação da lei do ventre livre é também o momento do início, pelo menos com mais força, dos debates raciais na realidade brasileira. Ao marcar o início da década de 70 como momento da afirmação dessas ideias novas, que são as ideias cientificistas, de base supostamente cientificista, que, de novo, tiveram na Academia de Direito de São Paulo e de Recife seus focos principais de disseminação, o Silvio Romero, um dos protagonistas desse processo, apontava para a relação direta entre a emergência dessa nova ideologia e a progressiva falência da política de domínio escravocrata. Foi no bojo desse processo que se afirmou com força no Brasil o racismo científico, que, mais do que reconhecer a diferença, tratava de naturalizá-la, passando a ver a suposta inferioridade de negros e pardos como uma marca da natureza. Não era por isso de se estranhar que, no mesmo ano em que o Brasil abolia a escravidão, em 88, o Silvio Romero defendesse em um dos seus livros que o Brasil não deve contar seriamente com os índios e os negros como elementos de uma civilização futura, ainda que se estenda até eles o ensino primário. Silvio Romero deixava claro com essas palavras que, na sua perspectiva, a suposta inferioridade de negros e pardos seria um dado de natureza, contra o qual nada adiantaria o homem tentar se insurgir com princípios liberais. Estou trazendo isso aqui para mostrar como a grande questão era o modo pelo qual a nova ideologia cientificista se apresentava como uma outra maneira de justificar com ainda mais força a desigualdade, as relações desiguais que já eram característica principal da sociedade brasileira daquele momento. Né? A gente tem, então, nessa ideologia cientificista, uma resposta clara às vitórias conquistadas pelos trabalhadores escravizados ao longo das décadas anteriores, que começavam a ameaçar aquela ordem social tão desigual. Então, no momento de crise da ordem imperial, de crise da ideologia de domínio senhorial, que se afirma um ideário cientificista como uma base de noções de progresso e de desenvolvimento que viriam a informar de modo muito claro o processo histórico que resulta no 15 de novembro de 1889. Para além dos jornalistas e bacharéis envolvidos na campanha republicana, essas ideias, de fato, alimentavam também as perspectivas políticas de um grupo que teve papel central na articulação do golpe republicano de 89, que foi a Mocidade Militar da Praia Vermelha, os jovens oficiais militares das escolas militares da URCA, que foram estudados pelo Celso Castro no livro Os Militares e a República. Ao incorporarem a lógica do cientificismo, esses jovens oficiais passavam a se ver como verdadeiros tutores da nação.
aos quais, nas palavras do seu líder, o Benjamin Constant, que era um professor da escola da academia militar, caberia a eles um alto destino, o de concorrer de concerto com as outras classes para o advento do regime industrial e pacífico. A gente está testemunhando aqui a construção da ideia de que o exército, por estar alimentado por essas ideias cientificistas, por não estar envolvido na política e estar ligado à ciência, que é a verdade, eles teriam um papel tutelar sobre a nação, né? Ganhava forma já em 80, nos antecedentes de 1889, a postura tutelar que as Forças Armadas desenvolveriam ao longo de toda a experiência republicana até a nossa própria realidade. Nesse sentido, os protagonistas principais do movimento que levou ao golpe do 15 de novembro se mostravam completamente inseridos nessa lógica cientificista de exclusão. Era essa a base ideológica do grupo que, de fato, no 15 de novembro, vai protagonizar os movimentos que levam à derrubada da monarquia e da implementação da república. Fica claro que, ao contrário da memória projetada pelo Coelho Neto, a proclamação da República não representou um complemento à abolição da escravidão, nem podia ser compreendida como resultado de um processo de afirmação progressiva de liberdade. Em direção contrária, era como um golpe nas conquistas escravas que se apresentava aquele republicanismo de base cientificista, que alimentou a ação da mocidade militar que promoveu a mudança do regime. Não por acaso, se a proclamação da República foi comemorada por esse oficialato militar e pelos oficiais militares de modo mais geral, nos dias seguintes ao 15 de novembro, muitos foram os levantes de praças e soldados rasos contra o regime republicano, em especial naqueles batalhões de maior presença negra, como o 2º Regimento de Artilharia, cujos integrantes, quase todos pretos ou mulatos, segundo as fontes, se insurgiram contra a proclamação da República, ou os integrantes de um destacamento do Mato Grosso, que deram morras à República e vivas à monarquia por terem sido libertados no 13 de maio. Percebe-se assim que, para os trabalhadores egressos da escravidão, a ruptura institucional promovida em novembro de 89 estava longe de representar qualquer progresso, antes pelo contrário. Da perspectiva de muitos desses soldados negros que se insurgiram contra a República, parecia claro que a ênfase no cientificismo, que foi uma das bases ideológicas do golpe republicano de 89, vinha calar o debate sobre cidadania dos egressos da escravidão, constituindo uma ruptura institucional que ajudava a frear as lutas por cidadania que vinham se desenvolvendo ao longo das décadas anteriores. A experiência republicana das décadas seguintes mostraria que eles não estavam errados. Por mais que a força do ideário cientificista dos grupos positivistas envolvidos na proclamação da República não tenham nunca se tornado hegemônicas na construção efetiva da nova ordem republicana, a marca de exclusão que foi a ele associado se faria notar em várias leis e códigos que deram forma institucional ao novo regime, como o próprio Código Penal de 1890 e a Constituição de 1891. Ainda que adotasse uma clara marca liberal, afirmando princípios como o da liberdade religiosa, esses conjuntos de leis passavam a criminalizar práticas tradicionais dos grupos negros, como a capoeira ou a religiosidade afro-brasileira, tratada como simples curandeirismo no Código Penal de 1890. O mesmo código tratava ainda de contemplar os interesses dos antigos senhores, temerosos que a liberdade de 88 viesse a levar os ex-escravos a abandonar o trabalho, e eles faziam isso definindo a vadiagem como crime, compelindo os trabalhadores ao trabalho, criando leis sobre vadiagem. Igualmente significativo, nesse sentido, nesse foco da ordem republicana sobre os trabalhadores negros, eram algumas determinações da Constituição de 1891. Opa. Acho que eu fiz sumir tudo aqui. Desculpa, eu fiz alguma besteira aqui. Tá aparecendo compartilhamento aí? Assim. Peraí, para mim sumiu. Foi, agora voltou. Então, eu estava falando que essa mesma marca de exclusão aparece no texto da Constituição de 1891, de maneira muito clara, em especial naqueles artigos que vetavam aos analfabetos a possibilidade de participação eleitoral. Nesse caso, a ordem republicana retomava os princípios anunciados ainda em 81, durante o segundo reinado, pela Lei Saraiva,
que somava como mais um fator para determinar quem podia ser eleitor, a necessidade de ser alfabetizado. Na ordem republicana em formação, o resultado dessa regra era a exclusão de 82,6% dos brasileiros que eram analfabetos. Grande parte deles eram justamente os negros aos quais havia sido negada ao longo das décadas anteriores qualquer possibilidade de acesso ao letramento. Qualquer não. Existia possibilidade, mas era, de fato, minoritária no conjunto da experiência escrava no Brasil. Para justificar essa decisão de negar o voto aos analfabetos, um deputado conservador, que era o Lacerda Coutinho, fazia uma ginástica intelectual para defender que o direito eleitoral não é um direito natural. No mesmo discurso, porém, ele mostrava que o alvo privilegiado dessa regra era para ele muito claro. Eram, abre aspas, os novos cidadãos que criou a lei da abolição, trazendo a cultura intelectual e moral adquirida nas senzalas das fazendas e nas humilhações do cativeiro. Era assim para negar a possibilidade, vetar a possibilidade de cidadania para essas parcelas da sociedade brasileira que a ordem republicana se constituía. Ela tentava afastar, tentava fazer desses egressos da experiência escrava não cidadãos em negativo, como diria o Zé Murilo de Carvalho. A partir de regras como essa, definiam-se as bases institucionais de uma república elitista e excludente que tentava afastar os trabalhadores, em especial os trabalhadores negros e pardos, de qualquer possibilidade de participação. Se projetava com isso uma república sem povo, que de modo explícito tentava frear as aspirações por cidadania que os trabalhadores negros haviam desenvolvido ao longo das décadas anteriores. Como já havia acontecido durante o Império, no entanto, os próprios trabalhadores, em especial os próprios trabalhadores negros, não aceitaram passivamente o lugar subalterno para eles definidos pela ordem jurídica do novo regime. Ainda que a proclamação de 89 tenha mudado as regras do jogo que haviam aprendido a jogar ao longo do século XIX, em pouco tempo eles passaram também a se afirmar por dentro das contradições dessa ordem republicana, assim como haviam feito no século anterior em relação à legislação que sustentava a escravidão. Se por muito tempo a historiografia tendeu a reiterar o caráter absoluto da lógica de exclusão projetada pela ordem institucional republicana, fazendo da Primeira República um período de completa ausência de participação popular, caracterizado como uma república velha, como lembrou a Ana Flávia, por aqueles que promoveram a ruptura institucional, né, de 30, os vitoriosos de 30 projetam para trás a ideia de que a república ali era a velha, verdadeira república começa em 30, como fariam depois em 37, como fariam em 64, você sempre tem um reinício da república, mas esse reinício, de modo claro, se ligava a momentos de negação de possibilidade de participação popular. Em tempos recentes, muitos trabalhos recentes, como o do Aldrin Castellucci, têm mostrado... Muitos trabalhos recentes, como o do Aldrin Castellucci, têm mostrado que, nesse contexto, a opção dos trabalhadores foi, de novo, a de tentar conseguir alcançar conquistas por dentro daquela ordem que tentava excluí-los. Ele mostra que, ao invés de brigar contra a República, esses trabalhadores nacionais trataram de brigar pela República, buscando dar a ela um perfil inclusivo no qual eles mesmos pudessem caber. É o que fazia em 1893, o operário negro Domingos Francisco da Silva, que, em um manifesto aos dignos operários proletários do estado da Bahia, explicitava uma compreensão sobre o republicanismo bem diferente daquela que marcava a ordem republicana constituída a partir de 89. Dizia ele: a república não é essa que aí estamos vendo. O que estamos vendo por ora é o arquejar de uma crença que meia dúzia de antigos potentados, que sempre teve o país inteiro como seu feudo, a embala malvada e caprichosamente. Mas a república não é essa que aí está e que estamos vendo. A república, companheiros, é o regime do fraco contra a prepotência do forte. É a igualdade dos povos. É a condenação da aristocracia. É o aniquilamento do feudalismo. É o desmoronamento das oligarquias e predomínios. É o símbolo da liberdade, da razão e do direito. As palavras do Domingos da Silva evidenciam a consciência por parte desses trabalhadores nacionais do sentido excludente da república projetada a partir de 89, que tentava perpetuar sob novas formas a desigualdade, as hierarquias sociais, raciais, próprias ao regime escravista. Em direção contrária, ele tratava por isso de se apropriar da ideia de república, projetando uma república que era projeto, que estava nos seus sonhos.
Mas, com isso, ele promoveu uma disputa sobre o novo regime que se estenderia ao longo de toda a nossa experiência republicana, né? A República, ela tem uma característica na sua efetiva experiência dos governantes da ordem republicana, mas é sempre um sentido que está em disputa. Como já havia acontecido durante o Império, essa disputa teve como uma das suas principais arenas justamente o campo jurídico, voltando-se para o conjunto de leis e códigos que passaram a reger, a partir de 89, a ordem republicana recém-constituída. Para além das exclusões projetadas por essa ordem, muitos trabalhadores passaram assim a buscar nos tribunais republicanos, direitos que lhes eram negados cotidianamente na prática política dos primeiros governos da República, especialmente da força policial. Era o caso, por exemplo, das prostitutas. Perseguidas e presas frequentemente pela polícia republicana, elas apelaram, em 1896, para o já renomado advogado Evaristo de Moraes, que era conhecido por sua ligação com os interesses operários, e tentavam, com isso, garantir a sua liberdade de ofício. E no momento em que elas eram perseguidas pelo chefe de polícia que queria tirá-las da região central, da Rua Senhor dos Passos, elas pedem elas são defendidas pelo Evaristo de Moraes, que impetram um habeas corpus em favor delas, sob o argumento de que a Constituição garante a nacionais e estrangeiros a mais ampla liberdade e de que não existe lei que regule a prostituição. Então, nesse caso, como não existe lei que regule a prostituição, elas teriam o direito como cidadãs que eram, não na prática, mas eram de direito de exercer sua atividade livremente. O mesmo instrumento do habeas corpus foi utilizado anos depois por outro advogado que era contratado pelos trabalhadores negros que compunham o clube dançante familiar Anjos da Meia-Noite, no bairro da Saúde. Eles estavam também sendo perseguidos pela polícia, o chefe de polícia fechava constantemente a sua sede e proibia que eles se reunissem. E, por conta disso, esses trabalhadores negros foram buscar na justiça o seu direito contra a ilegalidade ou abuso de poder que estaria sendo praticada pelo chefe de polícia, argumentando que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. O advogado do Anjos da Meia-Noite tratava de requerer também um habeas corpus que garantisse o fundamento do clube, baseando-se no artigo 72 da Constituição de 1891, que determinava que a todos é lícito associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas, não podendo intervir a polícia senão para manter a ordem pública. Longe de constituir exceções, casos como esse se tornariam cada vez mais frequentes ao longo dos anos seguintes, apontando para um sistemático apelo à justiça por parte dos trabalhadores de baixa renda. Disso resulta o surgimento, ao longo da Primeira República, de um campo que a gente podia definir como de direito popular, um campo de atuação jurídica no qual se destacaram figuras feito o Manuel Vicente Alves, que aparece aqui na foto, nessa foto de 1916. Manuel Vicente Alves era nascido em Alagoas, ele chega por volta no começo do século XX no Rio de Janeiro, vai trabalhar em repúblicas de estudantes de direito, quando se abre os cursos jurídicos no Rio de Janeiro, e acaba formando um saber que lhe permitia atuar nos tribunais em defesa das pequenas causas, das causas daquele que não tinham dinheiro para conseguir acessar a justiça por outros meios. Ainda que sem formação superior, ainda que sem formação jurídica, ele também se apoiava na própria Constituição republicana, que abria essa possibilidade, que não vetava a possibilidade de exercício da advocacia por quem não fosse formado, para se colocar assim como solicitador nos tribunais, né, o termo que ele usava, o que a gente no século XIX se chamava de rábulo, mas fundamentalmente ele tinha uma atuação jurídica que passava tanto por pequenas causas de direito desses grupos despossuídos, ou briga, separação, brigas locais, mas principalmente pela tentativa de defender o direito desses sujeitos. O habeas corpus foi, por isso, um dos instrumentos fundamentais da atuação jurídica do Manuel Vicente Alves, que fica conhecido como Dr. Jacarandá, quando os jornais passam a jogar luz sobre ele. O Dr. Jacarandá era um apelido preconceituoso de início, mas que ele mesmo acaba incorporando positivamente como o termo que o reconhece. Enfim, casos como esse, que foram comuns ao longo de toda a Primeira República, mostravam como os trabalhadores da cidade tentavam se apropriar a seu modo dessa ordem republicana, explorando as suas contradições para garantir seus próprios direitos. Configurava-se assim o esforço desses trabalhadores em se afirmar em meio à ordem republicana, que os colocava em um papel muito mais ativo em relação a essa ordem do que costuma pensar parte da historiografia.
O tempo já vai longe, eu vou me apressar aqui, mas eu queria só lembrar ainda que a justiça não era o único campo de expressão dessa reivindicação de direitos. Mesmo em outro campo que costuma ser pensado como avesso à participação popular na Primeira República, que é a política, a participação desses sujeitos se mostrou também cada vez mais intensa. Vários trabalhos recentes têm apontado para isso, a própria Ana Flávia, que está aqui, tem mostrado cada vez mais essa ânsia, essa expectativa de participação política por parte desses grupos que, supostamente, pela Constituição, estariam excluídos de qualquer participação eleitoral. Escrevendo em 1904, um dos poucos jornalistas negros da imprensa carioca do período, que era o Francisco Guimarães, que ficaria conhecido como Vagalume, chamava a atenção para o fato de que, nas suas andanças, ele fazia crônicas noturnas andando pelos ambientes de recreação dos trabalhadores, os bares, restaurantes baratos, e ele dizia que nesses espaços não há um só dia em que a política não figure como assunto obrigatório daquelas adoráveis palestras. Em outra crônica, ele ainda lembrava que, nessa terra, o indivíduo pode não ter um pedaço de pão, mas um título eleitoral é certo. Ao evidenciar as tentativas dos trabalhadores em participar do processo eleitoral, Vagalume apontava assim para a importância que eles atribuíam à política, vista como um dos caminhos de afirmação da sua luta por cidadania. É bem verdade que muitas vezes essa participação política dos trabalhadores de baixa renda se dava de forma indireta. Impossibilitados de participar por conta própria do processo eleitoral, eles desenvolviam um tipo de política do cotidiano, no qual colocavam suas preferências eleitorais através dos grêmios recreativos, religiosos, das sociedades de que faziam parte. É o que acontecia em 1913 com os sócios do Flor do Abacate, um dos principais clubes dançantes negros do Rio de Janeiro, quando se realizavam eleições para a intendência municipal. Em nota publicada em um grande jornal da capital, um de seus sócios solicitava de todos os sócios e admiradores dessa sociedade que tivesse a possibilidade de participar da eleição e que votassem em 2 jornalistas que ele via como aliados de sua causa. Frequentes ao longo de toda a Primeira República, casos como esses apontavam ainda para uma crescente participação política desses trabalhadores, que em 1925 levaria à formação de um centro político independente dos operários do Distrito Federal na sede de outra dessas sociedades recreativas negras, que era o Reinado Silva. Ficava claro que, dentro das suas possibilidades, os trabalhadores negros e pardos tentavam assim driblar as exclusões eleitorais às quais estavam submetidos, influindo como podiam nos destinos políticos do país. Como resultado desse aprendizado progressivo de lidar com a justiça e de lidar com a política, no final da década de 20, esses grupos negros já faziam parte da ordem política institucional. Se a gente pega o balanço eleitoral de um político feito Paulo de Fronten, você vai ver que está lá doações frequentes a esses clubes dançantes negros, atestando a força eleitoral até que eles tinham conseguido alcançar em 1889. Ficava claro com isso que, apesar dos limites colocados à sua participação, os trabalhadores da cidade haviam aprendido a lidar com a ordem republicana, explorando suas contradições para garantir seus direitos, como haviam feito ao longo da segunda metade do XIX com a escravidão. Àquela altura, no entanto, a brecha que esses trabalhadores conseguiram abrir na ordem republicana começava novamente a se fechar. Com a nova ruptura institucional ocorrida em 1930, mudavam-se novamente as regras do jogo, de forma a controlar de outros modos esse esforço de participação popular na ordem republicana. É bem verdade que, no empenho de se marcar sua diferença com a ordem anterior, os revolucionários de 30 trataram de incorporar muitas das demandas dos trabalhadores como forma de afirmar sua vertente popular. Ao fazer isso, no entanto, o novo governo republicano passava a se apropriar dessas causas como se fossem suas, no esforço de fazer calar as demandas e reivindicações autônomas dos próprios trabalhadores, como eu já aprendi aqui com a que seria a nossa companheira de mesa, Ângela de Castro Gomes. Essa já é, no entanto, outra história. Do que me interessa aqui, o que importa é saber que, nessa nova ordem, os trabalhadores continuariam a forjar estratégias para lutar por seus direitos, adequando suas estratégias de luta às diversas configurações assumidas pela ordem republicana ao longo desses 130 anos. Melhor assim a gente terminar novamente com o depoimento do Manuel Vicente Alves, o doutor Jacarandá, que, quando começa a nova ordem instaurada em 1930, começa a ver tolhido o seu direito de atuar nos tribunais pelo corporativismo que começa a se afirmar de modo claro. Submetido a essa lógica corporativa, que passava a proibi-lo de exercer o ofício de advogado, o doutor Jacarandá reclamava do fato de que, no Brasil, quem não for engenheiro, médico, advogado, senhor de um diploma, não tem direito de viver, terminando por reiterar sua posição de que, mesmo sob essa nova ordem,
o direito de viver é para todos e que ele continuava a colocá-lo ao lado dos humildes, dos fracos e dos pobres. Obrigado. Eu que agradeço, professor Leonardo, também foi uma discussão riquíssima, também para trazer em conjunto com a discussão que foi trazida pela professora Ana Flávia. É muito interessante perceber toda essa discussão, esse contexto administrativo, institucionalizado, também jurídico, né, de promoção de restrição de direitos e de institucionalização dessa república, nesse momento inicial. Então, agora eu vou abrir para as perguntas. Eu vi que a professora Tula Pires, ela fez uma pergunta para a professora Ana Flávia, e eu gostaria também de aproveitar e fazer uma pergunta para o professor Leonardo, e aproveito e já os dois professores já podem responder. Professor Leonardo, queria entender um pouco com relação a esse papel dos trabalhadores, né, nesse momento da República, dos trabalhadores negros também, a importância dos movimentos operários, de greves operárias que foram bem recorrentes nesse período, teve também a Revolta da Chibata, então a importância desses movimentos para a conquista de direitos ou para a abertura de diálogo, como que seria esse contexto da época, esses movimentos sociais? E agora, então, eu abro para pergunta, quem prefere começar, não sei, professora Ana Flávia, a Tula fez a pergunta primeiro, ou o professor Leonardo, como vocês preferem? Como vocês quiserem. Então, seria o caso de ler a pergunta da Tula para todo mundo saber do que ela está... Sim, vou ler aqui. Ela apontou que ela gostaria de levantar uma questão para a continuação da conversa, professora Ana Flávia, que seria que ela não poderia deixar de evocar uma das mais provocantes orientações que Lélia Gonzalez propõe na interpretação do Brasil, quando diz que a primeira experiência republicana das Américas e Améfricas ocorreu por aqui com Palmares. Nesse espírito de ampliação da nossa imaginação política, que você tanto reivindica e trabalha para possibilitar, como podemos reposicionar as nossas discussões a partir deste marco proposto por Lélia? Essa é a pergunta da Tula. Tem mais alguma pergunta ou é só essa? Só essa. Bom, eu acho essa provocação de Lélia, ela é interessante no sentido de nos convidar a um diálogo com o passado em outros termos que a gente convencionalmente estabelece. Porque ainda que, se a gente for analisar minuciosamente a estrutura organizacional de Palmares, a gente tenha a reprodução de valores de organização de reinos centro-africanos, você tem um estabelecimento de uma sociedade numa perspectiva mais democrática, né, de uma participação de múltiplos sujeitos, que não era aquilo que se assistia nesse contexto da dominação colonial, né, contra a qual, inclusive, Palmares se institui, né, a despeito de todas as suas intenções ou não, né? E aí, nesse sentido, quando Lélia aponta a característica de uma sociedade republicana em Palmares, o que ela está querendo chamar a atenção é justamente para um contexto, para um cenário em que essas pessoas africanas e esses grupos subalternizados, eles estão gerindo uma sociedade em que a subalternidade negra, ela não é um pressuposto, né? Em que, inclusive, a liberdade negra, né, de pessoas negras, ela é algo viável, na contramão de muito do que se assistia com essa escravização racializada, né, seja de indígenas, depois de africanos,
no contexto desse território que se chamaria Brasil, né? Isso nos leva, então, a perceber que organizações sociais instituídas por pessoas africanas ou de ascendência africana, elas precisam ser observadas para além dos termos que essa narrativa, essa estrutura narrativa colonial, ela nos sugere, né? Hoje é uma coisa assim meio merchandise, né? Na coluna Nossas Histórias, da Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros, o historiador Guilherme Oliveira apresenta um texto cujo título é Por que é errado dizer que negros escravizaram os negros? Em que ele, inclusive, vai apresentar a dinâmica, né, vai recuperar a dinâmica de funcionamento do reino do Ndongo como forma de evidenciar essa humanidade da população negra, né? No sentido de que, ainda que... porque muitas vezes essa coisa de os negros escravizam os negros, né? E isso é apresentado numa manipulação de dados históricos bem controversa, que serve, inclusive, para tentar desqualificar a experiência de Palmares, de Zumbi, etc. E aí, ele, então, vai explicitar como que é preciso olhar para as práticas de organização social de sociedades africanas, para que a gente não simplifique as coisas dessa maneira. Porque do mesmo jeito que eu chamei a atenção para o fato de que é muito perigoso reduzir a experiência negra antes de 1888 à escravidão, porque efetivamente, já no início do século XIX, o Brasil respondia pela maior população de gente negra livre e liberta, pretos e pardos, de acordo com o censo daquela época, né? As sociedades africanas, elas não podem ser lidas nessa chave simplista os negros, né? Algo que inclusive torna um adjetivo em substantivo, né? E barateia uma série de experiências sociais complexas. Então, tanto no momento em que Lélia chama atenção e apresenta o conceito de améfrica, de americanidade, para dialogar com esse território no qual essas populações escravizadas foram transpostas via tráfico transatlântico, né, de gente escravizada, como também, quando ela chama atenção para como ler Palmares, ela, então, está instituindo, né, uma espécie de agenda de reorganização narrativa em que esses lugares fixados no vazio sejam contestados, né? Obviamente, quando a gente percebe que essa ideia de república, ela tem a ver com essa nosso empenho de pensar a república como um sistema mais horizontal do que uma monarquia. Mas, efetivamente, quando a gente observa, existem práticas de organização de reino, né, em Palmares, mas não necessariamente nesses reinos, nos termos que a gente observa reinos europeus, etc. Né? Então, eu acho que é importante a gente recuperar a Lélia Gonzalez no sentido da profundidade das provocações que ela nos lança. Bom, entro então para responder a Ana. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Acho que você coloca uma ótima questão que me dá a chance de desenvolver também uma outra dimensão do problema que eu não cheguei a tocar na fala, que são as relações e conflitos internos ao próprio mundo do trabalho e o modo pelo qual eles foram representados posteriormente pela historiografia.
Claro, o que faltou aqui nessa minha apresentação sobre a experiência dos trabalhadores na Primeira República foi lançar luz sobre uma outra forma de luta de trabalhadores que também se fez presente com força ao longo da Primeira República, que foi o movimento operário organizado, em especial aquele de inspiração socialista e anarquista. E aqui a gente entra numa questão que tem sido desenvolvida recentemente por vários trabalhos que se entregam ao esforço de tentar interpretar a experiência dos trabalhadores a partir das suas muitas diferenças, né? A partir das suas múltiplas tensões e das tensões internas ao mundo do trabalho. Uma delas, é óbvio, era a tensão racial. No começo dos primeiros tempos de república, a realidade experimentada pelos trabalhadores, os chamados, então, trabalhadores nacionais, que era um jeito sutil de se referir a trabalhadores negros e pardos, eles se viam obrigados a conviver, a compartilhar experiências com muitos trabalhadores imigrantes recém-chegados, desde a década de 70, o momento que eu marquei como início do momento de ênfase nas teorias cientificistas, no caso do Brasil, foi também um momento de, não por acaso, momento de início das campanhas em favor da imigração, da busca de imigrantes europeus como forma de substituir o trabalho do escravo, como reiterado pela historiografia da década de 70. Mas, nesse contexto, o que se deu foi o compartilhamento de experiências entre trabalhadores de origens muito distintas. É sintomático que, por muito tempo, a ênfase da historiografia, mesmo a historiografia dos mundos do trabalho, que tentava valorizar a experiência dos trabalhadores ao longo desse período, tenha se centrado somente na experiência daqueles grupos organizados politicamente a partir de ideologias que tinham sua matriz na Europa. Então, quando nós pensamos na experiência dos trabalhadores da Primeira República, a Primeira República é vista como um período oligárquico excludente, mas tem sempre um parágrafo de exceção, que são os movimentos operários que, em 1917, 18, 19, principalmente, conseguem fazer grandes mobilizações populares, conseguem promover greves gerais que marcariam a presença desses trabalhadores. Acontece que, como essas greves são vencidas logo em seguida, como elas são derrotadas e não produzem grandes efeitos, ela acaba aparecendo como uma tentativa, quase como um grito estéril que não teria capacidade de mudar efetivamente a ordem republicana. O que eu estou propondo aqui é uma reflexão que parte também de desdobramentos recentes no próprio campo do mundo do trabalho. Por um lado, esse campo tem mostrado que a ideia de que o movimento operário organizado era simplesmente um movimento de trabalhadores imigrantes, ela é bastante parcial. O próprio exemplo que eu mostrei aqui, do Domingos Silva, mostra que muitos trabalhadores negros estavam envolvidos nas lutas políticas, estrito senso, das federações operárias, dos sindicatos, dos trabalhadores organizados de modo mais geral. Eles eram, claro, muitas vezes minoritários nesse campo político, que era ainda regido, em sua maior parte, ainda tinha nele uma hegemonia desses trabalhadores, se não europeus, mas pelo menos informados pelas ideologias europeias, mas, de modo claro, eles participavam também dessas lutas. Por outro lado, tenho também tentado enfatizar o modo pelo qual, quando nós pensamos na disputa, na luta por direitos dos trabalhadores, não é apenas esse modelo de luta definido pelas ideologias anarquistas e socialistas que deve ser valorizado. A experiência de luta dos próprios homens e mulheres negros no Brasil partia de outro tipo de estratégia, de outro tipo de lógica, que também se fez presente ao longo da Primeira República. Quando eles brigavam por dentro da ordem republicana e não contra a ordem republicana, esses trabalhadores estão, de algum modo, reiterando uma experiência vitoriosa de luta contra a escravidão que seus antepassados haviam vivido nas décadas anteriores. Então, essa luta por dentro da ordem, ela não está em contradição com o movimento operário estabelecido, mas ela nos ajuda a tornar mais complexo esse retrato dos mundos do trabalho na Primeira República. O trabalhador, na imagem que é ótima, eu também sempre uso isso em sala de aula, né? A imagem que a Ana Flávia citou, que é os trabalhadores negros saem do quadro e entram os trabalhadores imigrantes. E ninguém explica para onde aqueles trabalhadores negros foram. Nessa imagem, você tem resumido o que foi por muito tempo a leitura historiográfica sobre essa substituição do trabalho escravo pelo livre. A partir do momento que a gente quebra essa ideia, que a gente vê que a realidade dos trabalhadores em cidades feito Rio de Janeiro, em cidades como Salvador, são classes trabalhadoras preponderantemente negras, é preciso também pensar de modo mais amplo nas estratégias de luta que elas vão adotar. É possível entender em que medida, dentro dos próprios mundos do trabalho, existia um conflito a esse respeito.
Se a gente acompanha a imprensa anarquista, em especial, você vai ver que ela tem o tempo inteiro um tom muito crítico em relação às estratégias de luta desses trabalhadores descritos como nacionais, né? Você tem a ideia da formação de que esse tipo de movimento operário ele era pelego, nos nossos termos, era um movimento cooptado pelos interesses que são já da manutenção da ordem. Então, a gente tem assim caminhos e estratégias diferentes, mas nos quais os trabalhadores negros tiveram participação ativa. O importante é que, se os movimentos grevistas, se o movimento de reivindicação e de contestação estrito sensu não produziu frutos muito evidentes, esse esgarçamento da ordem promovido pela política cotidiana dos trabalhadores, especialmente dos trabalhadores negros, ela acaba por minar as bases da ordem constitucional que se tenta afirmar. Ela acaba por, assim como havia minado as bases da ordem escravista, ela vai minar as bases daquela ordem oligárquica e excludente forjada pelos ideólogos da Primeira República. Eu queria até dialogar um pouco com o que o Leonardo colocou. A gente está num momento de investimento nesses espaços, né, desse associativismo político, cultural, e o trabalho do Eric Brasil sobre os clubes carnavalescos ali do pós-abolição, pensando Rio de Janeiro e Guiana, né? É muito interessante porque ele evidencia que, a despeito da ausência de muitos clubes com nomes de uma afirmação racial evidente, você tem ali uma infinidade de experiências negras disputando esse direito ao lazer, à sociabilidade, as imagens até mesmo de respeitabilidade, etc. Eu, no campo dos estudos abolicionistas, e acompanhando trajetórias de abolicionistas que atravessam o século XIX para o XX, a gente tem observado duas coisas. A força dessa matriz narrativa que diz que as pessoas negras estavam em minoria pontualmente ali, ela precisa se trabalhar com isso com cautela. Nós precisamos trabalhar com isso com cautela, porque existe uma quantidade impressionante de abolicionistas negros, né, que não estavam atuando na chave de uma chave secundária, de coadjuvante, etc., né? E essas pessoas vão atravessar esse período justamente disputando sentidos de viabilidade desses trabalhadores negros nesse contexto da universalização do trabalho livre, né, no século XX. Uma dessas figuras com as quais eu tenho me divertido muito em trabalhar, ainda que me irrita muito a gravidade do que foi feito com ele, se chama Vicente de Souza, né? Vicente de Souza, que é um médico, né? Ele é nascido livre na Bahia, que vai para o Rio de Janeiro, se forma ali na década de 70, é um abolicionista negro, né? É uma das figuras pioneiras do debate sobre socialismo. Ele, inclusive, promove articulação de classes operárias nas lutas abolicionistas, e ele segue nesse jogo republicano, sendo, inclusive, um dos candidatos negros que passam por processo de degola, né? E o Vicente de Souza, quando ele falece, né? Ele vai falecer no início do século XX, em 1908, né? Pouco depois, ele vai receber uma homenagem, né? Em 1913, né? E um busto dele é colocado no túmulo, né? E nessa homenagem, né? Esse busto, essa homenagem que muitas pessoas, quase milhares, vão ao cemitério São João Batista para homenageá-lo no 1º de maio, né?
a gente tem notícia de que esse busto tem os seguintes registros: ao abolicionista, ao republicano, ao socialista. Na verdade, o abolicionista está no meio, o socialista está à esquerda e o republicano está à direita desse busto. O que acontece? Ele era também homenageado nesse mesmo contexto por outros líderes negros desse Rio de Janeiro dos primeiros anos do século XX. Fato curioso é que Vicente de Souza, tendo sido uma das figuras que atuou na revolta da vacina, contestando não os cuidados em saúde, mas a violência estatal contra as populações marginalizadas, criminalizadas e transformadas em vetores de doença naquele contexto, né? Ele vai se manter presente em trabalhos da história social, né, do trabalho, né? Mas essa memória, por ser um médico, professor do Colégio Pedro II, que desafia o próprio Oswaldo Cruz, etc., começa, então, ao longo das décadas, um entendimento que Vicente de Souza seria um homem branco, né? E por que uma figura como Vicente de Souza é pressuposta como branca? Assim como ele é pressuposto como branco pelo mesmo motivo que, por exemplo, um sujeito chamado Gustavo de Lacerda, fundador daquilo que hoje a gente chama de Associação Brasileira de Imprensa, também é imaginado como um homem branco, né? Porque esses espaços da liberdade, eles são pensados como ocupados obrigatoriamente como por pessoas brancas. Por exemplo, quando a gente pensa esse abolicionismo brasileiro, que é uma ação da elite com a elite para a elite, quem habita ali é Joaquim Nabuco, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, essas figuras. E aí a gente não consegue visualizar um panteão de abolicionistas negros que, num país de expressiva população negra, seriam aqueles que tornariam possível se falar que o movimento abolicionista foi responsável por uma ação de alcance nacional. Para ser nacional, tem que envolver gente negra. E a gente não consegue. Aí, quando a gente vai para os trabalhos do abolicionismo na Bahia, o pessoal lá está dando um show. O pessoal do Rio Grande do Sul também tem apresentado uma série de informações. Quando a gente chega em Goiás, uma das principais figuras abolicionistas em Goiás se chama José do Patrocínio Marques Tocantins, um homem negro que vai para o Rio de Janeiro, se forma na Escola Politécnica e retorna para a província de Goiás e vai morrer um pouco depois da abolição, né? Mas efetivamente está ali disputando esses sentidos de república. O mesmo acontece, agora eu estou envolvida com um sujeito que nasce no Pará, chamado José Agostinho dos Reis, que ele, inclusive, nasce escravizado, né? Ele nasce escravizado no Pará, na década de 1850, e graças aos esforços da sua mãe, ele é alforriado e, inclusive, vai para o Rio de Janeiro também se formar em engenharia, né? Ele se forma em engenharia e, efetivamente, ele entra como professor da Escola Politécnica na mesma leva dos concursos em que André Rebouças, outro sujeito negro, entrou. Ele entra em 81, e em 83, ele, envolvido com esse movimento abolicionista, ele anuncia para todos, era um segredo até então, de que ele tinha nascido escravizado, né? E isso causa uma comoção, e é uma figura que vai atravessar esse final do século XIX, disputando sentidos da República. Ele se torna um membro do Clube de Engenharia, né? Vai disputar o direito de, inclusive, se afirmar na condução de obras públicas no Pará, porque ele vive indo e voltando do Rio de Janeiro para o Pará, em outros espaços, outros territórios brasileiros também, e vai ser alguém que vai trabalhar no sentido de construir propostas de habitação popular,
né? Vai lutar contra a carestia e tal. E aí é interessante pensar que esse lugar, aquilo que o doutor Jacarandá denuncia é real, mas existe uma agência histórica de pessoas negras, né, em especial iniciadas ainda na segunda metade do século XIX, que faz com que a gente tenha figuras como esse José Agostinho dos Reis, que vai falecer só em 1929, né, tendo uma circulação entre os espaços da chamada elite nacional, sem necessariamente compactuar com tudo isso. E por que então eu tô chamando esses vários exemplos? Eu estou ficando com homens, porque se eu fosse entrar para as ações das mulheres, elas estão menos enquadradas ainda nesses esquemas, né, de participação político-social, né, mas elas existiram, e elas, então, estabelecem, inclusive a mãe dele, a mãe desse Agostinho, é uma figura emblemática, né, essas pessoas, então, existiram disputando os sentidos daquilo, mais do que o sentido daquilo que a elite pensava ser a nação, essas pessoas estavam instituindo tecnologias de sociabilidades orientadas por valores múltiplos, valores que têm a ver com suas tradições, mas também com essa própria experiência de se fazerem homens e mulheres nesse contexto da diáspora, nesse cenário americano, para o bem e para o mal. Né? Então, é importante que a gente entenda que houve, sim, uma violência, né? Há uma violência que é contínua, que pressupõe se não uma exclusão, um esquecimento dessa participação desses sujeitos negros, mas que esses sujeitos não ficaram inertes a essas tentativas. E aí, eu falo que, quando eu trabalho com a documentação da escola, da Faculdade de Direito, né, do colégio, da Escola Politécnica, da Academia Imperial de Belas Artes, do próprio Colégio Pedro II, as pessoas negras ali atuando como estudantes ou como professores, elas eram muito mais do que a gente consegue imaginar hoje, embora muito menos do que elas poderiam ser naqueles contextos, né? Mas a gente precisa ainda tem um repertório aí de trajetórias que a gente está ainda longe de dimensionar, porque nós fomos socializados com essa ideia de que as experiências negras, elas foram muito orientadas pelo não, pela negação, pela ausência. E a coisa, porque é isso, esse não, essa ausência, essa apatia, ela era compatível com a ideia de que essas populações não eram excluídas por força do racismo, mas por força de defeitos congênitos que essas teorias eugenistas, embora a gente diga muito que no Brasil o eugenismo nunca vingou muito, a força da mestiçagem sempre falou mais alto, bom, não é bem assim, né? Porque a mestiçagem, a promessa da mestiçagem nunca gerou redenção, mas contrapor isso com os dados empíricos dessas experiências históricas mostram que não houve apatia e que muito dessa exclusão não tem a ver com uma incompatibilidade desses indivíduos com o mundo livre, com esse mundo republicano, mas porque sim, houve interdições. A Carolina Viana Dantas, com o caso do... Me ajuda, Leonardo, que fugiu agora. Monteiro Lopes. Monteiro Lopes mostra muito bem que havia, sim, uma compreensão, havia não só a proposição dessa participação, né, como havia uma compreensão de uma população negra ou pobre, né, que via ali uma possibilidade de interagir. E aí, nesse sentido, eu discordo peremptoriamente do José Murilo de Carvalho, que quando diz que havia um desinteresse dessa população pobre nesse jogo político. Muito pelo contrário,
né? O que, inclusive, essa a chamada Primeira República é um momento desesperador, porque você tem o estigma da escravidão ali pairando sobre essas pessoas negras nesse mundo já livre da escravidão, mas, ao mesmo tempo, havia uma interdição para que esses sujeitos fossem reconhecidos naquele conceito de sujeito universal. Então, era difícil para eles defenderem a sua condição de pessoas negras sem serem associados a esse estigma do passado escravista, né? Nesse contexto, muito da experiência da racialização, né, da afirmação da identidade racial, ela teve que ser amortizada, né? Ela teve que ser negociada em um novo contexto, em que necessariamente afirmar sua origem negra não necessariamente se traz benefícios. Mas isso também não quis dizer que essas pessoas, no momento em que eram interditadas, elas não pontuassem, né? Que estavam sendo interditadas por força desse chamado preconceito de cor. Não por acaso a gente vai ver ao longo em todo o Brasil, nessa primeira metade do século XX, vários clubes sociais negros em Minas, em Goiás, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não nessa chave de clube negro, mas muito próximo, também na Bahia, no Recife, no Maranhão, no Pará, né? E isso é importante que a gente se atente para entender, inclusive, como que essa espécie de silenciamento da cor era também uma dinâmica de politização da raça, tá? Obrigada, professores. Obrigada, professora Ana Flávia, professor Leonardo. Também a discussão foi super interessante, as questões que foram trazidas e todo o contexto foi muito interessante. Então, acho que já estamos no tempo, acho que já a mesa já vamos fechar a mesa, né? Essa primeira mesa para começar a próxima. Então, queria agradecer muito a presença, novamente, agradecer as suas presenças virtuais aqui no evento. Foi muito rico, a discussão muito interessante. E é isso. E a professora Ângela não pôde comparecer, mas foi uma discussão super rica, super interessante. Agradeço a oportunidade e fico aí à disposição, inclusive, contribuir com o grupo de pesquisa que Tula agora me convidou e agora eu tenho que honrar esse convite, né? Obrigada. Obrigado também, gente. Bom dia para todos. Bom dia, foi um prazer. Tchau, tchau.